Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco o André já vai entrar. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela participação. Eu já vou convidar aqui o André. Só um minutinho. Já estou chamando aqui o André. Achei ele, já vai entrar. A todos, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco o André já está entrando aqui com a gente. Oi, André, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, Maravilha! Feliz maravilha. feliz de estar aqui com Vamos vocês. aquecendo aqui. O pessoal daqui a pouco já vai começando a entrar, né? Sim, 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 claro. Então tá bom. André, você fala de onde? De que cidade você fala? Eu sou de São Paulo, Ah, você é de São Paulo São e Paulo, mora em São Paulo. São Paulo capital. Sou daqui e aqui Aham. estou. E você? Bacana, bacana. Eu moro no interior de Minas Gerais. Interior é onde? Isso. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Massa. Isso. Tá frio Isso por aí aí. ou Eu não? vejo. Olha, tá bem frio agora, viu? Agora tá bem frio. Eu vejo que Ah, você faz um trabalho bastante intenso com a natureza, né? Em alguns ambientes. Eu até imaginava que você morasse assim num lugar mais interiorano, alguma coisa assim. Até me surpreende, né? Você morar em São vai Paulo. acontecer, vai acontecer. Essa é a ideia. Bacana, Não, bacana. eu Aham, sou de São Paulo e tenho essa aham. intenção, sim, de em algum momento me mudar para algum lugar mais integrado, assim, meio à Uhum. natureza. Mas no momento em que eu tô, eu sinto que é importante eu estar aqui, Claro, na claro. capital, fazendo alguns trabalhos. Sim, Mas sim, em sim, sim. breve a transição vai Bacana. acontecer também. Mas então, assim, deve acontecer algumas vivências, né, em alguns outros ambientes, pelo que eu acompanho aí do seu trabalho, né? Você tem mais ou menos essa dinâmica, né? Sim, eu sempre gostei muito de trabalhar com qualquer que seja a proposta, e trazer Uhum, os elementos da natureza, junto, né? Então, mesmo uhum, que às vezes aconteçam vivências aqui em São Paulo ou aulões de yoga mesmo, na uhum. grande maioria das vezes tem essa abordagem, dos elementos da natureza, tem essa proposta porque é algo muito vivo assim que eu me conecto bastante. Bacana, André. Bom, vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está entrando. A gente já está aqui batendo um papo, pessoal. A gente está agradecendo aí a presença de todos, né? Só vou dar uns recadinhos aqui rápidos e daqui a pouco a gente começa a entrar em profundidade aí nesse assunto, né? Relacionado ao autoconhecimento para homens, né? No caso, para todos nós, né? Mas me chamou a atenção em relação a homens, por quê? Porque, assim, eu posso falar que 98% dos clientes, das pessoas que eu atendo, né, com terapia, com astrologia, são mulheres. 98%, gente. Então, assim, é muita diferença, né? E eu comecei a me questionar, né? Por que que os homens não se aproximam, né? E não é só no meu caso, né? Eu converso com outros colegas, eu vejo entrevistas de pessoas falando sobre o assunto, e de fato existe, né, essa não aproximação, assim, como as mulheres se aproximam do autoconhecimento. E foi pensando nisso que eu convidei alguns profissionais da área, né, como o André e como alguns outros que vão vir aí nas próximas semanas, para a gente falar um pouco sobre isso, né, e quem sabe aproximar um pouco esse universo, né, do autoconhecimento para os homens, que assim, na minha visão, o autoconhecimento é algo muito libertador, né, que
que pode aí fazer, trazer mais felicidade, trazer mais autenticidade, né? E a gente vê isso acontecendo com as pessoas que buscam essa conexão, né? E por que não essa conexão também se aproximar dos homens, não é verdade? Então, como eu disse, o autoconhecimento é para todos, porém, me chamou a atenção por causa disso, né? E também porque, assim, né, gente, o reflexo, né, que a gente vê aí em relação a machismo, aí você tem feminicídio, né, homofobia, patriarcado de maneira tóxica. Então, a gente vive um momento que tudo isso está precisando ser repensado, né? Então, relacionado a isso também, me instigou a trazer esses profissionais homens, com essa visão masculina, né, para a gente bater um papo e buscar esse lugar de reflexão mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui para dar. Não, acho que era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do André. Pelo que eu acompanho do trabalho dele, ele é bastante ativo, então queria agradecer a disponibilidade, né, de estar aqui com a gente hoje, no tempo dele, batendo esse papo com a gente. E é isso, André. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? E aí daqui a pouco eu começo a fazer umas perguntas aqui para você, tudo bem? Ótimo, maravilha. Também quero agradecer a proposta, o convite, muito mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Romagnoli. Eu estou numa jornada assim de entender um pouquinho melhor como as coisas que acontecem dentro de mim, talvez desde 2015. Uhum, Atualmente eu sou professor de yoga, mas eu também trabalho ah, misturando um pouco diferentes vertentes assim de autoconhecimento. Sou terapeuta dentro do Theta Healing, que é uma ferramenta quântica, mas também venho aprofundando bastante em algumas ferramentas de escuta emocional, venho aprofundando e estudando bastante o movimento somático. Então, como que a gente integra realmente o nosso corpo como uma ferramenta de expansão da própria consciência, estudando bastante como o movimento é uma expressão daquilo que a gente quer realmente transformar na nossa vida. uhum. Então, atualmente, agora no mundo online, eu tenho um grupo de práticas online em que a gente integra bastante a questão do corpo com mente, emoção, tudo numa prática só. E também tem um programa que acabou de acabar a primeira turma, o programa chama Eu Sou o Suficiente, que eu trago múltiplas, enfim, técnicas e vertentes que eu venho entrando em contato há alguns anos para trazer tudo aquilo que eu realmente venho utilizando na minha própria vida, que faz com que a gente possa enxergar realmente o nosso próprio valor e se sentir suficiente no mundo, se sentir nesse lugar de saber com clareza qual o nosso Uhum. papel, qual o nosso lugar e conseguir se colocar de uma forma potente no mundo, né? Então, é isso, assim, dando uma Bacana, resumida. Tem um monte bacana. de coisa assim, enfim, nesse meio tempo que aconteceu, mas a gente pode ir falando ao longo do nosso bate-papo. Claro, claro. E assim, André, já que você falou um pouco dessas vivências, né? Você tem essa. Acontece com você da mesma maneira que acontece comigo? Como que a maioria das pessoas que chegam até você, né? Maioria é mulher, tem homens que se aproximam, né? Como que é isso? E assim, gente, lembrando que assim, né? Questão de gênero não é esse o caso, né? Todos, aqui é para todos, mas assim, especificamente falando desse lugar de masculino, né? Independente da questão de gênero, mas como que é essa mescla das pessoas que se aproximam para você? Já que esse é o tema aqui de investigação aqui, né? Para mim, assim, sério, de todos os cursos que eu já participei, vivências, workshops, encontros, das mais diversas propostas dentro desse universo de autoconhecimento, terapias, etc., eu Aham. realmente tenho que o número de homens gira muito em torno de 10%. E é muito impressionante que realmente é mais ou menos isso que sempre dá. Entendo. Numa turma de 30 pessoas, três são homens, tipo, no máximo cinco são homens, assim. Então já Uhum. participei, sério, de muitas coisas ao longo dessa trajetória, propostas de dança, de yoga, theta healing, escuta das emoções, encontro de sagrado, masculino, feminino, enfim.
encontro xamânico, muitas coisas mesmo. E a grande maioria das vezes gira em torno de 10% que são homens. Legal. E E você percebe, pode falar, desculpa. não, pode mandar bala. E você percebe assim que vem mudando, né, esse interesse, essa. Eu entendo que é pouco, conforme você falou, mas você percebe um gradual crescimento? Ou você acha que está muito pouco? Como que vê isso de anos para trás, por exemplo? É, assim, no meu entendimento, está começando realmente uma multiplicação dos trabalhos Aham. guiados por homens, feitos para homens, né? Existe já um Hum. movimento começando a se expandir e se fortalecer, mas eu Aham. sinto que a gente, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né? Uhum. De a gente estar criando isso, criando realmente criando, né? É. Existem alguns movimentos que acontecem de uma forma global em alguns outros países, tal, tal. E no Aham. Brasil eu percebo que sim, existe um movimento começando a acontecer, Uhum. mas se for colocar numa figura tipo generalista, é um tamanho pequeno, assim, tem muito trabalho a ser feito, mas eu Certo. sim percebo que aos poucos as coisas estão acontecendo. Legal. Eu percebo, André, eu percebo que, assim, especificamente o ano passado, eu senti meio que um crescimento, assim, mais relevante, sabe? E o que eu sinto, né, é que está começando a crescer com mais força agora. Mas como você falou, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Por exemplo, o Sagrado Feminino, esse movimento Sagrado Feminino, ele veio com força total, né? De anos para cá, e eu percebo que está começando um movimento assim nesse lugar um pouco mais profundo, né, em relação aos homens. Eu sinto que isso está batendo agora, sabe? Que tá chegando, né? Tá chegando. E assim, a gente torce, né, para que cada vez as pessoas se aproximem mais desse lugar mesmo, de olhar para dentro, né? Sim, e não tem como, assim, esses movimentos sociais, seja o feminismo, ou seja, movimentos raciais, ou movimentos LGBT, etc., Aham. eles trazem à tona uma Uhum. clareza sobre aspectos sociais, e à medida que isso vai crescendo, mesmo aquelas pessoas que estão totalmente no status quo, aquilo começa a interferir ela e começa a interferir de tal modo que ela exige dela um posicionamento. Então, os múltiplos movimentos sociais que, né, estão acontecendo há algumas décadas e, né, se fortalecendo cada vez mais, tudo isso vai Uhum. criando, para mim, na minha leitura pelo menos, Sim, sim. uma consciência social assim, que mesmo as pessoas que Aham. estão tipo pouco se lixando, tal, isso vai afetando ela aos poucos. E é como se tivesse tipo um Verdade. constante cutucão, e à medida que a pessoa se abre, às vezes abre pelo amor, às vezes abre pela dor, né? Mas à medida Verdade. que começa a acontecer essa abertura, não dá para voltar. Aquilo que abriu não retorna. Então, aquilo que a pessoa começou a identificar, começou a enxergar, não retorna. Tipo, uma expansão, ela não volta e a pessoa fecha os olhos de novo. Uma vez que ela viu, Uhum. ela viu. Então, tipo, para mim é realmente um movimento que não tem, ele não diminui, assim, ele só se expande, sabe? Bacana. Concordo, também acho. E, André, deixa eu ter umas perguntinhas aqui que eu anotei para você, né? Vamos lá. Como foi para você, assim, se abrir para o autoconhecimento, assim, em relação mais de tudo, como tudo começou, como você se despertou, né, em relação a olhar mais para dentro, como foi o seu processo, né, de desmistificar alguns tabus aí relacionados ao universo masculino, que a gente sabe que tem bastante, crenças limitantes machistas, né, em torno da educação que historicamente a gente recebeu. Você como Teta Healer, né, sabe aí que tem muita
muitas crenças limitantes históricas, né, relacionado à educação que os homens receberam, né, de maneira geral, que acabavam levando nesse lugar para o machismo, a relação de como você se conectou com seus medos, né, preconceitos, conforme você foi mudando, conforme você foi se abrindo para esse olhar mais para dentro, o que você percebia em torno dos outros homens perto de você, né? Ou seja, resumindo, se você teve de fato esse momento de despertar, vamos dizer assim, né? Se para você sempre foi orgânico, sempre você foi assim, mais conectado com esse lugar de olhar para dentro, ou se teve algum momento específico que você falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Vamos olhar mais para dentro. Como a gente é a primeira vez que a gente está conversando, né? Eu não conheço assim você em proximidade, então eu não sei, por exemplo, se você teve esse momento, se você sempre foi um homem assim que tinha uma sensibilidade diferenciada e sempre olhou para dentro, ou se não, ou se você era um homem assim mais fechado para esses assuntos, de repente se abriu. Conta um pouquinho da sua história, né? Como foi esse processo para você, e se houve esse processo, tá bom? Ótimo, ótimo, grato. Fica à vontade. Primeiro, eu sinto que é importante trazer na minha fala que tudo que eu estou compartilhando aqui é realmente a minha trajetória, meu caminhar, e eu não me Uhum. coloco como eu sou terapeuta, eu sou, né, investigador de sagrado masculino, sou yogi, tal, 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 mas eu realmente atualmente eu trabalho com tudo isso e eu me coloco num constante caminhar e num constante estudo e experimento para que eu possa descobrir novas coisas e chegar sabe, em novos e novos patamares de libertação, assim. Uhum. Então, eu quero trazer aqui um pouco da minha trajetória Claro. e respondendo a sua pergunta, não, eu sinto que realmente existiu um momento de rompimento, assim, ao longo da minha caminhada. E isso aconteceu principalmente no ano de 2015, onde Uhum. múltiplas mudanças começaram a acontecer assim de uma vez só, né? Então Sei. foi uma mudança de carreira, né? Em alguns meses assim, eu sou formado em engenharia ambiental e trabalhava na área e tal, e de alguns Uhum. meses e de repente assim eu comecei a ficar incomodado, querendo trabalhar de uma forma mais autônoma, mesmo que eu gostasse muito do trabalho onde eu estava, eu queria, sabe, me conectar com algumas outras coisas. Então eu saí do meu trabalho e aí nessa saída do trabalho eu me coloquei assim total num lugar de sem respostas, num lugar de vamos ver no que vai acontecer. E nesse momento da minha vida foi quando eu realmente comecei a participar de todo e qualquer tipo de encontro terapêutico, de conhecimentos mil que aparecia na minha frente. Tipo, todo final de semana eu ia em alguma coisa, algum encontro, alguma oficina, algum curso. E foi assim sério, por uns 2 anos eu praticamente não tive final de semana e fazia isso. Uhum. E comecei de uma forma muito rápida, assim, a receber muita informação. Tanto que eu participava de cursos, tinha as apostilas e apostilas que às vezes eu nem conseguia assimilar direito, mas eu estava naquela frenesi de querer ir atrás. E, e as pessoas que me conheciam na época, né, eu também sinto Uhum. que rapidamente começaram a ver mudanças em mim. Isso também levou a eu ter alguns posicionamentos um pouco mais rígidos daquilo que eu acreditava. Então, sim, tiveram alguns grupos de WhatsApp que eu tinha amigos assim de infância mesmo, em que aos poucos as conversas, as trocas, os assuntos que eram trocados lá não me identificavam mais. Eu comecei a perceber que real aquilo mais me tirava do eixo do que me ajudava. Era mais um distúrbio no meu dia do que um apoio. Uhum. Então, aos poucos, eu fui tendo mudanças e tendo um novo posicionamento, assim. Isso foi com as companhias que eu tinha, que eu comecei a me sentir melhor com novas companhias, com outras pessoas que tinham uma outra linguagem, uma outra forma de se relacionar, algumas Uhum. piadas que pessoas à minha volta faziam,
chegavam para mim de uma forma extremamente torta e me afastava. E eu não estava mais no momento de escutar e tolerar tudo isso, né? Uhum. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. Tive mudança de padrões alimentares. Então, na época, eu, enfim, comia de tudo. Me passei a ter mais consciência da minha própria alimentação e como isso me afetava. Passei a ter mais consciência do meu dia a dia como um todo. E o que Uhum. acontece? Nessa troca também de trabalho, de eu sair do meu trabalho, eu comecei a repensar toda a minha vida. Então, na época, eu lembro, assim, de parar e falar, tipo, cara, agora eu não tenho mais um chefe para eu responsabilizar pelas coisas que eu faço, não são mais meus pais que eu responsabilizo, tipo, sou eu e eu. Então, tipo, quando eu penso nisso, o que eu realmente quero escolher? Sabe, qual que é a roupa que eu quero vestir no meu dia a dia? Qual que é a hora que eu quero acordar realmente do meu dia a dia? Como eu quero fazer cada uma das minhas coisas, né? Então, fui aos poucos entendendo que eu era responsável por cada um desses pontos, assim. E foi também na Uhum. época que eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Eu cortei meu cabelo recentemente, eu deixei 5 anos aí crescer. Porque eu percebi que eu queria super deixar meu cabelo crescer e tal, tal, tal. E, enfim, eu praticamente comecei a usar só roupas confortáveis, porque eu coloquei na cabeça que não fazia o menor sentido eu não ter roupas que não eram confortáveis. E Aham. foi assim, né? Novas amizades começaram a surgir, que eu comecei a me identificar muito e muito e muito e muito mesmo, em uma nova rede de apoio. E tudo isso Uhum. foi pouco a pouco se abrindo, assim, né? E cada um dos cursos, das experiências, das vivências, realmente me faziam refletir muito mais sobre tudo que estava acontecendo na minha volta, minhas próprias crenças, Uhum. os meus próprios padrões. E isso muito também sobre o meu próprio entendimento do que é ser homem, né? Isso. Uhum. E nesse ponto específico, isso foi cada vez mais sendo um tema muito central para mim. Porque, conforme a gente estava falando, todos esses cursos, todas essas coisas que eu frequentava eram ambientes extremamente frequentados por mulheres, na grande maioria das vezes. Uhum. E eu percebo que muitos dos meus hábitos que começaram a mudar para as pessoas à minha volta era tido como um lugar estranho e também um lugar meio, nossa, meio feminino, assim, sabe? E eu Entendi. passei, né, tipo, nesse processo foi quando eu comecei a dançar também, eu tinha uma gigantesca vergonha e um medo de me expressar corporalmente. E Uhum. percebi o quanto a própria dança para algumas pessoas era um lugar de, nossa, meio feminino demais, hein? E fui, sério, a cada vivência, a cada uma dessas experiências, afirmando dentro de mim o que eu realmente queria. E eu acho interessante, né, trazendo um pouco nesse lado do masculino, Uhum. que o movimento feminista, o movimento do sagrado feminino, etc., ele já está mais fortalecido, né, ele vem já crescendo há um tempo. E eu percebo e também acompanho inúmeras mulheres que eu coloco como, nossa, que puta referência, né? Uhum. E quando eu olho para homens, qual é a referência que tem? Qual é aquela pessoa que eu olho, aponto e falo, nossa, essa é uma referência de homem que eu tenho na vida? São poucos, realmente poucos. Uhum. Então isso é algo que eu sinto mesmo que está sendo criado do zero, né? E Aham. enfim, e ao longo dessa trajetória tudo isso foi se moldando para mim mesmo, né? Eu fui e venho fazendo isso, né? Entendendo cada vez mais qual é esse Uhum. lugar da minha energia masculina, da minha energia feminina que eu manifesto no mundo, né? O que é isso para mim? E eu sinto que no fundo, a gente tá, beleza, tendo mais consciência sobre isso, mas a gente está criando tudo isso. A gente está criando e é um Verdade. lugar de muito sentir e expressar e manifestar e criar, que é lindo, que é realmente muito bonito. Uhum.
É verdade. E como que era assim, André? Por exemplo, antes você tinha amigos assim, né? Homens que você se relacionava, tal. E aí quando você foi começando a ter novas visões, quebrando paradigmas, como você sentiu assim no seu ambiente, entre amigos, né? Preconceitos, olhares, desdéns, ou caras que falaram, pô, que legal você tá nesse caminho. Como que era essa pegada com os outros homens na época, assim, os homens próximos de Ah, você? sim. E como você lidou com isso, né? Por exemplo, sei lá, se de repente você falava, não, você ficava meio assim, ou você ia com tudo sem temer os preconceitos, né? Imagino que deve ter tido conflitos também. Enfim, se você puder falar dessa parte aí um pouco mais desafiadora, né? Para os homens que estão Sim, buscando esse lugar, né? Por exemplo, imagina que os homens agora que podem estar buscando esse lugar, mas às vezes têm medo, receio, vergonha, tá lá entre outros homens, né? O machismo ainda é forte, né? Então, querendo ou não, sim. pode dar E esse ele é forte lugarzinho aí de entre homens e insegurança, né? mulheres, né? Ele é Isso, forte exato. entre homens e mulheres. Então, com as pessoas que eu já conhecia e tinha vínculo, várias mudanças minhas, elas foram questionadas. E às vezes é um questionamento que é sutil. Nem sempre ele é um Uhum. questionamento tipo, pá! Às vezes é um questionamento sutil. Eu, eu já fiz vários experimentos assim comigo mesmo para saber como eu iria lidar com algumas situações. Aham. Então, por exemplo, eu já me depilei inteiro para checar como é que seria lidar com essa situação para mim mesmo e para as pessoas à minha volta. E Certo. foi muito interessante, assim, sabe? Tipo, me colocar ativamente nessas situações e receber o que os outros pensam a respeito, né? E então, sim, tiveram críticas, muitas críticas. Uhum. Críticas no lugar do tipo de entender que a figura que eu estava expressando, estava transmitindo, não era não era coerente com uma figura de homem estereotipado. Uhum. Então, muitos atribuíram a várias mudanças que eu fui fazendo ao longo do tempo talvez uma homossexualidade. E Uhum. isso foi algo que eu recebi assim de amigos, de pessoas que eu conheci ao longo do caminho, homens e mulheres, por eu começar a deixar aflorar uma sensibilidade. Até de mulheres você recebia esse tipo de. Sim, sim, Aham. inúmeros, inúmeros. Até, Sim. o que eu ia falar? Eu sinto que num lugar de entender que as características que eu estava expressando, que eu estava ali mostrando na cara da pessoa, não eram Aham. características estereotipadas de um homem, né? Do que as pessoas colocam como homem. Então, né, é isso. E eu realmente me deixei, em alguns momentos, me experienciar com isso mesmo, assim, sabe? E tipo, é isso, né? Cheguei a depilar todo o meu corpo, o lance do cabelo, a dança, o Uhum. movimento, tal, tal. Então, isso para muitas pessoas era tipo, tá, meio feminino demais. E fui criticado até ah, por mulheres que eu cheguei até a ficar ao longo desse tempo, num lugar de Uhum. estranheza mesmo. E aí eu trazia o questionamento de volta, assim, sabe? Porque, tipo, Aham. é muito interessante, porque algumas vezes, inclusive, eram mulheres extremamente envolvidas com temas de sagrado feminino, masculino, autoconhecimento tal, tal. E sim, eu me vi em inúmeras situações recebendo críticas. Críticas, em um lugar que às vezes é sutil, mas é uma crítica. E quando eu trazia Entendo. esse lugar, tipo, você percebe o quanto isso é uma crítica que você está trazendo a Aham. uma a querer manter um padrão daquilo que você considera como homem, alfa, macho, tal, 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 e também considerar outros tipos de homens que talvez tenham uma característica que a gente denomina mais feminina Uhum. como sendo menos homem,
como sendo ou homossexual e atribuindo essas coisas de uma forma totalmente misturada. Então, é isso, né? Atribuir Uhum. aquilo que a pessoa expressa Uhum. com qual é a identidade, com qual é a afinidade de gênero que ela tem, e, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a Uhum. outra. Mas isso, Com na grande certeza, com maioria das certeza. vezes, as pessoas não entendem, tipo, realmente, não entendem assim, porque nunca nem foi falado para elas. A informação que sempre chegou para as pessoas é: deu qualquer sinal de feminino, é gay. Ou Uhum. o oposto também, né? Mulher deu qualquer sinal de tipo mais másculo, tal, tal, é gay. E tipo, cara, são uma coisa é como você se expressa, outra coisa é como você a afinidade que você tem sexual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E também atribuir as manifestações tidas como mais femininas em homens como um lugar uh, de homossexualismo e também de um lugar mais inferiorizado, assim, sabe? Uhum. Tipo, não, não, parece é um pouco mais feminino, então parece menos, sabe? E Sei. não olhar naquele olhar de tipo, eu te vejo pelo que você é. Parece que Uhum. sempre fica atribuindo características a algo masculino, feminino, heterossexual, homossexual, e tipo, e não olha pelo que é. Pelo que é. Então, Uhum. e E esse você olhar, sentiu ele isso é muito. muito forte quando você estava mudando, né? Muitas vezes. Só que aí Uhum. que tá, né? Principalmente no começo do meu próprio movimento, eu estava talvez num lugar até de querer confrontar mais. E tipo, Hum. E isso ao longo do Aham. tempo foi ficando também num lugar ah, talvez mais seguro para mim mesmo, para eu entender assim dentro de Entendi. mim onde estão essas polaridades. E tipo, hoje em Aham. dia ele é um lugar muito mais, sabe, tipo, dialogado e tipo, óbvio, quando eu preciso me Tá. posicionar e quando eu quero pontuar algo, eu pontuo e eu Claro. posiciono. Mas antigamente ele era num lugar talvez mais de confronto, assim. Entendo. Então, Entendo. foi um pouco dessa trajetória que ficou acontecendo. Tá. E vem Se cá, eu André, começar a falar assim. muito, por favor, tipo, Aham. dá uma segurada aí também. Não, fica à vontade, tá ótimo. E vem cá, André, por exemplo, o que você diria para homens que estão nessa fase que você estava lá atrás? Porque eu imagino que hoje em dia, com o que a gente está vivendo, né, deve ter muitas pessoas nesse momento de se questionar, olhar para dentro, repensar várias coisas, repensar valores, igual aconteceu com você lá atrás. O que você diria especificamente aí para homens, né? E depois, se você quiser mandar uma mensagem geral para esses homens que estão hoje, né, buscando esse lugar de olhar para dentro, que estão inseridos no contexto social entre outros homens, né? Essa coisa da timidez, da insegurança, dos medos, do que o outro vai pensar. O que você diria para encorajar esses homens a olharem para dentro, né? Esse lugar de olhar para dentro, né? Que O talvez muitos homens, autoconhecimento de maneira geral, né? sim, que talvez muitos homens olhem de uma forma até torta ou repulsam um pouco isso. Aham. No meu entendimento, essa repulsa acontece por entender que se ele começar a olhar, muita coisa vai vir desse olhar. Isso sim vai ele começa a se vulnerabilizar por aquilo que ele é. O homem, os homens de uma forma geral, eles carregam muito a crença. Oi, acho que travou, tá aí? Oi, tô aqui. Você tá me ouvindo? Sim, sim. Os homens de uma forma Uhum. geral, eu entendo que eles carregam muito a crença de que eles precisam fazer para eles se sentirem amados, reconhecidos e vistos. E Uhum. eles talvez não consigam sentir que eles podem ser amados, vistos e reconhecidos simplesmente por serem quem eles são. Uhum. Então tem esse lugar de tipo, eu preciso fazer, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer bem, tal, 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 tal.
E o cultivo dessa crença faz com que o homem, em algum lugar dentro dele, se qual é a palavra? Enrijeça, né? Enrije, Enrijeça. enrijeça, isso. Enrijeça. Aham. Ah, porque mostrar vulnerabilidade, sair desse eixo, é ser menos, é fazer menos, é ser mais fraco, Uhum. né? Só que o contraponto disso é que a partir do momento que isso que está dentro, os traumas, tudo aquilo que já aconteceu, toda a tristeza, a raiva, tudo aquilo que pulsa dentro, quando isso começa a ser visto, ah, é possível com que a gente chegue até as pessoas passando realmente a nossa verdade. E a gente cria esse espaço de poder ser e se reconhecer pelo nosso ser, sem precisar tanto fazer e provar o nosso valor. O homem tem muito esse lugar de eu preciso provar o meu valor. E a partir do momento que a gente Uhum. começa a se entender melhor, existe um lugar de permissão, de falar, não, peraí, eu posso acessar esse valor eu comigo mesmo, e a partir desse lugar, eu já sei que eu tenho esse valor. Então, eu chego para as pessoas de uma outra forma. Então, é muito mais autêntico, é muito mais verdadeiro. Então, o homem que gosta de trabalhar com flores, e talvez ele sentiu medo a vida inteira de falar que gosta de trabalhar com flores, ele pode entender que, tipo, aquela é uma essência dele, é uma verdade dele, e isso não faz ele ser menos ou mais, mas ele simplesmente é, e não mais ser reconhecido pelo que faz. Então, para os homens, né, que estão nesse lugar de Uhum. começar a se investigar, eu entendo que esse começo é simplesmente permitir se ver, se olhar no espelho mesmo, tipo, se dá uns 5, 10 minutos de bater a cara no espelho e falar, tipo, será que eu realmente estou enxergando quem está vivo aí dentro? Será que você está expressando o que está acontecendo aí dentro, as suas frustrações, os seus medos, sua raiva, sua tristeza? Muitas vezes os homens tendem, quando conseguem, a falar sobre essas coisas com mulheres. E quando existe espaço para ter essa partilha com outro homem, é muito interessante, porque a mesma coisa acontece numa roda de mulheres, né? Uhum. Mas, enfim, estou falando agora do lugar de homem. Quando você está numa roda de homens, você bate o olho assim, tem, sei lá, 5, 10, 40 homens numa roda. Você pode não conhecer ninguém, mas você bate o olho, todo mundo ali saca que a gente tem uma coisa em comum, assim, sabe? Tipo, putz, talvez a gente já passou por coisas aqui muito diferentes, mas eu Uhum. tô ligado de muita coisa que vocês também passam, sabe? E quando a gente Uhum. tem esse lugar de escutar realmente o nosso amigo, nosso irmão, nosso brother, num lugar de escuta, de tipo, vem aqui, quero te escutar, real, te escutar o que tá vivo aí dentro. Tipo, tudo que envolve você, eu quero te escutar. Sem um lugar de julgamento, mas um lugar de tipo, estamos aqui, estamos juntos. Uhum. Isso muda, isso se fortalece, porque esse lugar de se reafirmar começa a diminuir. Entendi. O homem aí tem essa competição muito forte na sua energia, né? Porque desde criança Uhum. ele é impulsionado para isso. Desde criança a gente brinca com o bonequinho, com o carrinho, e aí a gente quer ser mais rápido, quer ser mais forte, quer ser o melhor, quer ser sei lá o quê. Tipo, desde criança a gente tudo parece que vai nessa direção. E quando a gente entende que, cara, eu não preciso ser melhor, não preciso ser melhor que ninguém para me provar, para provar o meu valor, eu posso simplesmente ser eu, com toda a minha totalidade, com Uhum. tudo que se envolve. Isso é muito libertador. É. E é interessante, né, André? Porque assim, igual eu comentei no começo, o meu número aí é 2% mesmo, né, de homens que chegam procurando esse trabalho aqui comigo, de autoconhecimento. E eu percebo que quando eles conseguem se abrir, é tão interessante, sabe? É tão libertador,
para eles, né? E eu imagino que com outro homem, talvez isso seja até ainda maior, né? Porque como você falou, gera uma afinidade ali, né? De experiências vividas e tudo mais. Eu percebo, é bem interessante o movimento do sagrado feminino em relação àquela coisa de roda de mulheres, né? E eu já fui em algumas e realmente é uma coisa muito linda. Acontece uma sinergia ali, né? A gente se identifica. É igual você falou, só de olhar uma para outra a gente já entende as frustrações, os medos. Então é muito interessante esse lugar para os homens também. Você faz algum trabalho nesse sentido, André? Como uma roda de homens, algo relacionado a vivências específicas para homens? Você tem algum trabalho relacionado a isso? Eu já realizei alguns trabalhos pontuais envolvendo somente homens. Aham. Nesse exato momento, aqui e agora, eu não estou fazendo nenhum trabalho específico para isso, mas é um assunto que Tá. eu, enfim, tenho uma investigação diária mesmo, de Uhum. estudo, de entendimento. Então, é algo que eu realmente me envolvo há algum tempo. Conheço, sim, inúmeros grupos Ah, você de conhece então? pessoas. Você sente que tá efervescendo essa coisa de roda de homens, de grupos de Sim, homens, né? sim, Para sim. trazer essas trocas, tá acontecendo então. Sim, totalmente. Participo, já frequentei e tenho amigos muito próximos desses grupos. Aham. Ah, Bacana. eu super recomendo. E assim, isso é algo que está se expandindo no Brasil como um todo, assim, sabe? Não é algo, enfim, vinculado só a São Paulo, nada do tipo. Aham. E tinha um ponto que eu queria falar. Ai, agora me fugiu. Bom, mas é uma ideia aí, né, André? De repente, aí, claro, no seu momento, né? Mas Sim. essa Uma oportunidade coisa de que eu tenho fazer muita trabalhos com vontade homens, né? mesmo. Eu Hum. tenho, atualmente estou num trabalho bem forte, né, das minhas práticas online. E quando eu falo práticas, é Uhum. realmente aquilo que eu quero exercitar na minha vida. Então, eu chamo de prática as virtudes, as qualidades que eu quero desenvolver no meu dia a dia. E isso Uhum. eu junto com algo físico, mental, emocional. Então, eu pratico tudo aquilo que eu quero cultivar e desenvolver na minha vida, certo? E atualmente Certo. eu tenho um grupo de práticas em que a gente faz ah, os encontros diários e semanais, mas eu tenho sim já há algum tempo a grande vontade de ter um grupo somente de homens para fazer essas práticas, Ah, né? Porque é uma legal, legal. proposta diferente, né? Mas assim, deixa eu ver se eu Como entendi. professor de yoga, Você hoje faz as práticas nesses grupos de homens, né? Para você desenvolver você mesmo. É isso? o meu grupo de práticas ele envolve homens e mulheres, Ah, tá, entendi. homens e mulheres. E o que eu estou falando é, ao mesmo tempo, existe dentro de mim uma grande vontade de ter um grupo Ah, só de entendi. homens para trabalhar qualidades e virtudes específicas do mundo Legal. masculino. Entendeu? Legal, André. Muito bacana Teve, isso, viu? ano passado Porque. teve um retiro aqui no interior de São Paulo, Aham, do Portal Mundo Homem, em que foram sei. 40 e poucos homens participantes. E Que legal. lá eu dei uma aula de yoga lá, no primeiro Uhum, dia do retiro. E para mim foi muito impactante ver 40 homens ali juntos, uhum. fazendo a nossa aula, suando junto, dançando junto, chorando junto. Foi realmente muito forte. E, e assim, acabar a aula e, sabe, receber abraço de muitos homens de todos os tipos, alto, baixo, sobrepeso, mais magro, o que seja, Aham. foi incrível, assim, e isso realmente é uma cura muito profunda. Eu realmente sinto, assim, muito forte dentro de mim que esses trabalhos que acontecem com as mulheres, eles são maravilhosos e eu realmente fico muito feliz que eles estejam acontecendo e se fortalecendo cada vez mais, mas eu Uhum. bato na tecla de que é crucial que o trabalho envolvendo os homens cresça cada vez mais, porque ele realmente envolve metade da nossa população global. É Então, verdade. e é uma metade
que tá, assim, na sua gigantesca maioria está totalmente distorcida, está totalmente disfuncional. Então, é um lugar que sim precisa ser olhado com cada vez mais profundidade e cada vez mais Uhum. expansão. Bacana. E assim, André, com tudo que você, né, ampliou em relação à visão, quebras de paradigma, como você vem se desenvolvendo, você acha que essa dedicação valeu a pena? Os resultados que você colhe hoje, né? Você acha assim que, né, os benefícios que trouxe para você essas mudanças todas, você acha que valeu a pena essa dedicação toda? Para o homem que você está se tornando, né? Sim, com certeza. E eu acho muito massa isso, porque eu tenho pessoas próximas, assim, que às vezes fazem aniversário, e elas ficam naquele lugar do tipo, putz, tô fazendo, sei lá, 30 e poucos anos, tal, tô ficando velho, não sei o quê. E eu, real, fico feliz, assim, de me olhar e ver que a cada dia que passa eu tenho um esforço ativo de poder ser uma pessoa melhor. E, tipo, óbvio, isso tem inúmeras oscilações, isso Uhum, tem inúmeros altos e baixos, mas quando eu vou claro. olhando para as coisas que eu venho fazendo, eu olho e eu reconheço que a minha caminhada no fundo, eu olho para mim agora e eu sinto que eu estou realmente na minha melhor versão e eu quero cada vez mais estar andando em direção a isso, né? Uhum, E um dos pilares, assim, de, de alguns trabalhos que eu sigo e que eu participo é de você realmente olhar para você e sentir que você está dando o seu melhor em todos os aspectos da sua vida, né? Então, tipo, sério, olhar só todas as áreas da sua vida como um todo, tudo aquilo que você visualiza, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você tem vontade que aconteça, olhar para tudo isso e falar: eu estou tomando um posicionamento ativo para ser a melhor versão nisso, todos os dias da minha vida. E, tipo, isso é o que eu sinto que me motiva, que no final das contas eu posso olhar para as coisas que vem acontecendo e falar, tipo, tá, eu reconheço aquilo que antes era um puta desafio, hoje em dia já está num lugar de maior aprendizado, aquilo que antes eu não conseguia lidar, hoje talvez esteja mais confortável. uhum. Enxergo cada vez mais monstros, porque cada passo que você dá, com certeza vem uma sombra, monstros gigantescos debaixo do baú que vem à tona, É, mas é exatamente nesse desenvolvimento que você também fica mais forte e mais capaz de lidar com tudo isso que aparece, né? é Então, verdade. Uhum. essas camadas elas vão se dissolvendo de uma forma homeopática, assim, e à medida que ela vai dissolvendo, às vezes vem coisas que são extremamente desafiadoras, mas é realmente só nessa hora que você consegue lidar com aquilo. É Então, verdade. respondendo sua pergunta de uma forma Não, clara, tá assim, ótimo. Aham, muito, muito, que porque bom. sinto que cada vez mais é uma forma de Uhum, ser quem eu sou, sem projetar tanto, sabe? E tentando certo. cada vez E, mais projetar menos. aham, bacana. E assim, se você, aproveitando esse gancho, né, que você está falando aí dos benefícios e tal, é, que benefício, assim, você enxerga que é o mais valioso, né, de todos os resultados que você vem colhendo? Eu percebi aí uma leveza quando você fala desse assunto, né, dos benefícios, das mudanças que ocorreram na sua vida, eu percebi aí uma leveza muito grande. O que você diria que foi, assim, mais importante para você em termos de colher, né, de tanta dedicação, esse olhar para dentro, tudo mais. Pode citar aí uns três, mas o que você acha assim nessa ordem, né, que é mais valioso nesse processo todo, né? O que você ganhou de mais valioso assim? Para mim, a sensação de ser a minha verdade. Uhum, Então, quando eu olho para trás, sei lá, olho.
eu, André, como adolescente, talvez, como jovem que seja, eu Tá. sinto que tinha muitas armaduras ali acontecendo, sabe? Uhum. E com o tempo, eu sinto que elas foram se dissolvendo e eu pude afirmar melhor a minha verdade, né? E eu sinto que a gente vai ficando mais sensível a escutar essa verdade, a esse chamado, né? Daquilo que a gente Uhum. sonha, daquilo que a gente deseja, quer criar. Então, para mim, se for falar qual a maior qualidade ou benefício ou, sei lá, virtude que foi se desabrochando, verdade. Tipo, porque é isso, quando a gente consegue olhar para as coisas que a gente faz, estar em paz, que isso responde à sua verdade, não Uhum. existe pessoa no mundo que pode te contrariar, porque essa é a sua verdade. Isso é o que é o que pulsa lá dentro de você. Então, para mim, um alinhamento da verdade das pessoas, isso é impagável, assim. Legal, bacana, excelente. Então seria assim a sua autenticidade, né? Sim. Daria para falar, né, André? Legal. Viu, pessoal? A gente já tem aqui 10 minutinhos ainda. No finalzinho aqui eu vou falar uma surpresa aqui para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu falo essa surpresa aí que a gente vai comentar. Mas antes eu queria fazer mais uma perguntinha para você, André. Nesses 10 minutinhos que a gente tem, eu vou. Uma pergunta aqui é o seguinte, né? A gente sabe que assim, que hoje em dia ainda tem muito tabu em torno de espiritualidade versus sexualidade, né? Por que eu tô falando de espiritualidade? Porque na minha visão, autoconhecimento é espiritualidade, né? Cada um tem a sua visão e tudo mais. Mas assim, no que tange autoconhecimento, espiritualidade, esse lugar de energia, tem muitos tabus ainda em torno da sexualidade, né? De maneira geral, principalmente aqui no Ocidente para a gente, né? E eu percebo, assim, acompanhando o seu trabalho à distância pelas redes sociais, eu percebo que você traz alguns discursos envolvidos com a filosofia Tantra, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido. Como que você acha que a filosofia Tantra pode ajudar os homens nesse processo, né? E todos nós de uma maneira geral. E aí, se você tiver algum trabalho relacionado a isso, você pode comentar também, tá bom? Fica à vontade. Nossa, ótimo. Ótimo. Quando a gente fala em Tantra, é muito importante ter uma grande um grande critério naquilo que a gente vai falar. Porque Uhum, Tantra, para muitas pessoas, é igual a sexo. E só que, na verdade, o Tantra é toda uma filosofia, uma linha filosófica milenar, né, dentro dos conhecimentos da Índia, que se espalhou pelo mundo e quando chegou no Ocidente, muito foi distorcido para um cunho simplesmente sexual. Existem diferentes linhas dentro do Tantra, diferentes linhas filosóficas dentro do Tantra, então o Tantra por si só engloba diferentes linhas. E eu firmo assim nos meus trabalhos a proposta de linha filosófica não dual. E quando a gente fala de não dualidade, a não dualidade já está negando algo. Então, se a gente for trazer para um nome, uma nomenclatura que não nega algo, eu colocaria como uma linha integrativa, uma linha que uhum, integra a totalidade do que é. E o que eu quero dizer por isso? Algumas linhagens dentro do yoga, elas acabam colocando uma diferença entre corpo, mente, né, espírito e diferentes estratégias de como elas entendem que é possível chegar à liberação de cada um desses corpos, né? Aqui uhum. entendendo o yoga como um caminho para a libertação. Certo. Porém, na proposta não dualista, tudo isso acontece de uma forma integrada. Ou seja, o funcionamento do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, todos eles estão linkados de alguma forma. Eles um responde ao outro. Então, quando eu trabalho com o corpo,
eu também estou fazendo um trabalho espiritual, eu também estou fazendo um trabalho Uhum. mental. Eu não diferencio um do outro, mas eu integro isso como um todo. Uhum. E também numa proposta não dualista, o que a gente quer é o que a gente chama de libertação em vida. Por quê? Muitas propostas do yoga colocam o yoga como uma busca por essa libertação, samadhi, moksha, enfim, tem vários nomes para isso. Aham. E numa vertente não dualista, o que a gente quer é chegar nesse lugar de maior sabedoria, de maior entendimento, maior libertação, e ao mesmo tempo assimilar isso no caos da nossa vida. E não colocar isso como algo afastado, algo que se isola, mas integrar isso numa coisa só. E a, e a proposta que eu, pelo menos, que para mim, na minha trajetória, sempre fez muito sentido, é investigar essa libertação, utilizando o corpo como uma ferramenta para isso, né? E aí, aqui, quando eu falo corpo, de novo, estou integrando corpo, mente, emoções, tudo numa coisa só que eu investigo e que eu Uhum. assimilo para acessar esse lugar de maior libertação, de maior clareza. Né? Legal. Ah, a gente está com tempo ou não? Dá para falar muito tempo sobre É, tudo isso. dá para falar bastante. Bom, pessoal, daqui a pouco eu deixo você finalizar então, André. Deixa eu só, Tá. pessoal, quem tiver aqui online agora com a gente, acena aí, faz algum comentário, escreve alguma coisa. Eu vou brindar aqui 2 homens para conceder uma leitura de mapa astral com 50% de desconto. O mapa astral é uma oportunidade de um aprofundamento em autoconhecimento bastante interessante aí. Então, assim, os 2 primeiros homens que escreverem algum comentário aqui, eu vou dar esse brinde, tá? E se não for homem, pode ser mulher. Aí a mulher, no caso, presenteia o marido, o amigo, quem quiser, tá bom? Eu já vi aqui que o Bruno, né, deixa eu anotar aqui para eu entrar em contato com ele depois. Bruno G. Guialardi. Legal. Bom, até a gente finalizando aqui, outro homem também pode ir entrando aqui. Esse aqui, ele já fez a leitura dele, já fez a leitura comigo. Então, bom, pessoal, então vamos escrevendo aí. A segunda pessoa ainda está em tempo. O próximo comentário vai receber uma leitura de mapa astral com 50%, né? Essa oportunidade aí que a gente está incentivando, né, os homens para chegarem, se autoconhecerem melhor. Então, o Bruno aqui já ganhou o dele. É, Legal. Bom, apareceu outro aqui, Leti Garrido. Eu vou entrar em contato também. E aí, se for mulher, aí a gente incentiva para presentear, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Já temos aqui 2 pessoas que ganharam leitura de mapa astral com 50% de desconto. E, por favor, presenteiem os namorados, os amigos, enfim, os esposos. E o outro rapaz, o Bruno aqui, vai ganhar ele mesmo, tá? Então, assim, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Foi muito legal o bate-papo. Passou aqui tão rápido, eu nem percebi a hora. Foi muito gostoso, André, o bate-papo com você. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações. Eu achei, assim, a sua explicação muito leve, né? Muito didática. Então, eu sinceramente gostei bastante. Espero que as pessoas aí tenham conseguido também agregar, né, algo para internamente, para si mesma, cada um à sua maneira, né? Então é isso. Se você quiser Certo. complementar alguma coisinha relacionada ao Tantra que você estava falando, pode ficar à vontade. Eu acho que ainda temos 2 minutinhos ainda. Ótimo. Eu quero super agradecer também a esse 30 espaço, segundos, eu me confundi, 30 30 segundos. segundos. E agradecer tudo isso, tá? Agradecer o pessoal que veio, participou da live e fazer um convite, né, para vocês também olharem a minha página, os trabalhos que eu venho fazendo online, em meio a essa quarentena, está sendo lindo. E, enfim, dá para falar muito sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Dá para falar realmente por muito mais tempo, mas espero que tenha sido